Luanda, chegou já botando banca, hein? Olha o som, galera. Salve de bar. Mas curte o som. Vocês têm que entender esse som. Já vem. Ó. Vocês vão entender o Dudu com esse som também, ó. Boa noite, Rodrigo. Fica. Tudo jóia, melhor agora, né? Começar a live com Dudu Azevedo e com esse sound na caixa. Eduardo. Ah, já comprou seu ingresso para leitura? Isso aí. Tem que chamar a galera, para todo mundo comprar ingresso. Quanto mais gente, melhor. Hoje é mais um papo franco de 21 horas com o Dudu Azevedo, que acaba de assinar e que nós vamos puxar ele aqui para dentro da conversa. Isso. Tá chegando, meu amigo tá chegando. Leozão. E aí, esse som é para você. Eu pesquei Marrocos, deserto do Saara, Tinaruén. Bom demais, né? Porra! Você sabia que eles já tiveram no Brasil 2 vezes? Não sabia. 2. Em 2001 no Back to Black e 2006 na Fundição Progresso. Os caras estão arrasando, ó, para você, ó. Pô, são sensacionais. Na época eu tinha ouvido falar dos caras, mas quando você comentou aqui num desses papos aí que você teve, eu fui rever. Os caras são demais. É muito som. É porque a sensação que dá é que eles são muito fiéis às raízes deles todas e ao mesmo tempo, eles conseguem ter uma sonoridade e um arranjo que consegue ser internacional, contemporâneo, consegue ser pop. É assim, apesar de ser muito forte nas raízes deles, é um som pop. Assim, você solta num encontro com amigos, assim, a galera tomando alguma coisa e conversando, esse som rolando, é quase um mantra, né? É um mantra. Você viu quem? Olha, celebridade, Robert Plant, Carlos Santana, Bonovox, Dudu Azevedo. São os admiradores dos caras, porra. As influências. E você viu a história. A história deles é um povo do deserto, que eles não têm uma pátria definida, que os caras, os cantores, os guitarristas, eles lutavam com metralhadoras contra a independência para encontrar um território para os caras. O vocalista viu o pai dele sendo morto numa revolução, numa guerra lá, cara. A gente não tem ideia do que seja isso. A gente não tem ideia do que seja. E tem uma coisa, assim, pra você ver como é que a gente pode
se a gente olha com bons olhos para cada passagem de cada povo, para cada situação, se a gente tem o coração aberto e percepção, sensibilidade, a gente imagina só o que é viver na pele desses caras. Eles são sobreviventes em todos os sentidos, assim. Esses caras conseguirem fazer desabrochar um talento musical, sendo sobreviventes na instância que eles são, é uma loucura, né? Não, e vagando pelo deserto, os caras ganharam o Grammy 2012, eu não sabia. Um álbum gravado no deserto da Argélia. Que sensacional, cara. Porra, você imagina um cara que empunhava a metralhadora e empunha a guitarra. Quer dizer, tem tudo a ver com rock and roll, né? Com a transgressão. Mas você não imagina que essas pessoas existam. Não. Elas existem, quase que não edita, né? Esse filme não edita. Não edita. Porra, eu fiquei chocado. Aí eu queria te receber com isso, meu querido amigo. Pô, eu te agradeço. Me receber não poderia ter sido melhor. Não é? Agora vou fazer uma apresentaçãozinha básica, bem rápida, porque é um dia super especial. Eu não falo com esse meu amigo há muito tempo. A gente se vê, se percebe. Nós trabalhamos juntos numa novela em 1996, O Campeão, dirigida pelo Marquinhos Chatman, lá na Bandeirantes. Porra, mas olha, muitas recordações. Hoje é dia 10 de agosto de 2020, mais um Papo Franco. Eu estou recebendo, Dudu Azevedo, cara. Ele nasceu chamado Carlos Eduardo Cardoso de Azevedo, uma família grande, acho que são 4 irmãos, depois você me explica. É ator, músico. Durante a infância, ele desenvolveu uma paixão pela música, inicialmente, né? Como baterista, o pai quis que ele fosse baixista. Tem uma história aí que ele vai contar. Depois, ele desenvolveu um trabalho marcante com a banda Red Trip. Em paralelo à música, descobriu-se ator. Com 14 anos, estreia no seriado Confissões de Adolescente, dirigido por Daniel Filho. Olha só. Que batismo, né? Não, porra! Batismo de fogo, de sangue. Porra, e Confissões foi um fenômeno no Brasil. Fenômeno. Comecei no clássico. Na TV já participou mais de 20 produtos culturais, entre séries e novelas. Destacamos na Rede Globo Duas Caras, Três Irmãs, Celebridade, Fina Estampa, Flor do Caribe, Lúcia McCartney, entre outras. Na Record destacamos Os 10 Mandamentos, Rico e Lázaro e, obviamente, o seu maior desafio, protagonizar a novela Jesus. Caramba, chega até a doer aqui o peso da história. No cinema se destaquem Ode Que, Cazuza, O Tempo Não Para, Pode Crer, Muita Calma Nessa Hora e na franquia Qualquer Gato Vira-Lata. Marcelo Antunes já entrou aí, né? Nosso amigão em comum. O diretor do Qualquer Gato Vira-Lata 2. É isso aí. O Marcelo é um cara maravilhoso de trabalhar, se diverte dirigindo ator e é um cara entusiasmado. Tudo que a gente precisa. Um cara que chega no set cheio de energia, está sempre com uma fila de 100 projetos na cabeça e vem enfileirando e realizando. Marcelão, beijo, meu amigo. A gente fez Polícia Federal, Lei para Todos. Esse cara, ele não só saca de cinema, não. Ele se inteira na porra do roteiro, na história da trama e te dá uma aula. Não é na pré-produção, é uma aula todo dia de o que você tem que fazer, onde você vai, de onde você vem. Uma loucura. Estudioso, aplicado. Pô, isso faz uma diferença danada. A gente percebe muito no set, né? A atmosfera do set, quando o diretor estudou e quando o diretor não estudou. Tem muita gente que funciona intuitivamente, né? Tem muita gente que se garante nessa carta na manga. Só que eu acho que um diretor que estuda e, além do estudo, tem talento, ele sai numa vantagem muito grande, porque, além do talento natural que ele tem, ele já chega com um conhecimento do que ele está ali fazendo muito maior, um repertório muito maior de possibilidades, né? Porra, é um gentleman, é um amigo do coração, com uma família maravilhosa. É uma loucura. Escuta, eu sempre coloco um tema na nossa conversa, e o tema de hoje é Seja fiel a ti mesmo e jamais serás falso com ninguém. Isso é Shakespeare. Shakespeare em Hamlet. Uma das falas que eu gosto muito.
Bate fundo no meu coração isso aí. Não, não é? Parece até uma coisa meio bíblica, mas é, bom, Shakespeare é uma bíblia, né? Não deixa de ser. Fundou o homem ocidental aqui, junto com muitos outros. Escuta, como é que você está aí? Como é que está o Joaquim? Como é que está a Fernanda? Você está com o Pedro e com a Manuela também, é isso? Estão todos juntos? Como é que está isso? Então, a Nanda, o Joaquim acabou de dormir, a gente botou ele para dormir. Tá lá em cima. Hoje teve um bolinho para ele, que ontem ele fez 2 aninhos. Ai, que maravilha! Muito gostoso. Aí os Ah, amiguinhos, os priminhos, vieram alguns priminhos, a gente, para não deixar passar em branco, todo mundo tomando cuidado, devido cuidado. Mas é uma fase assim que as memórias têm que acontecer, né? A gente tem que, de alguma forma, é, minimizar os impactos do que a gente está passando na memória das crianças, né? Os ah, adolescentes aqui, o Pedro e a Manuela. O Pedro tem 15 e Manuela tem 13. Imagina, no auge dos acontecimentos, né? Na descoberta do que é a vida, do que é a troca com o outro, as paixões, os casos, os beijos, os abraços, as festas, eles foram encarcerados aqui pela é. pandemia. Então, eles têm uma. Acho que eles são muito generosos, e não é uma coisa consciente. Acho que o Pedro e a Manuela, eles estão conseguindo passar por isso de uma maneira infinitamente melhor do que eu imaginei que eles passariam. Da mesma forma que eles me receberam nessa família aqui, infinitamente melhor do que qualquer um poderia imaginar. Então, eu acho que eles são 2 crianças, 2 adolescentes hoje, de muitas virtudes, assim, naturalmente muito Ah, grande, corações grandes, né? E o Joaquim é um leoninozinho, um sol, né, na vida, o sol de todos nós, né? Parece que ontem eu escrevi até uma coisa, quando ele nasceu, a sensação que eu tenho é de que o sol mudou de lugar, né? A minha meu referência do Deus. sol é o Joaquim. O Joaquim, ele Muda. é o maior sonho da minha vida inteira e eu consegui realizar, e ele consegue superar as expectativas de um pai. O Joaquim todos os Aham. dias me surpreende, me completa muito. É Ah, muito que bom maravilha. poder dizer isso, é bom demais, né? Não, transformador, né? Uma coisa de outro mundo, né? E você começou, esse trecho de Shakespeare, ele fala muito ao meu coração, porque eu acredito muito nisso. Acho que quando a gente é honesto com a gente mesmo, esse é o verdadeiro atalho para todas as coisas. Quando a premissa do que a gente faz, do que a gente busca, da forma que a gente busca, é a verdade, é o compromisso com a verdade, quando a gente é norteado pela verdade, de alguma forma, aquilo que vem porque tem que vir. Não é uma coisa que a gente. Veja bem, principalmente a gente falando do mainstream, assim, a gente falando da cena. Aqui no Brasil, nos Estados Unidos, a gente copia muito Aham. o entretenimento americano, mas as pessoas criam muitas caricaturas de si mesmas, né? É verdade. As pessoas se maqueiam muito, as pessoas se transformam num personagem de si mesmo, uma caricatura, e acabam ficando pelo caminho porque se perdem da própria verdade, né? E acho que essa coisa por exemplo, um cara que é apaixonado pela música e acredita na música, independente de onde ele vai chegar com a música dele, de alguma forma, essa honestidade, ela tem ela te proporciona um ganho, uma É. dignidade. Isso acontece com os atores também. É um Agora, trabalho de perseverança, né? falando em honestidade, falando em sentimento, eu queria pedir licença a você. Eu não sei se a Fernanda está aí por perto, se ela está vendo a live. Tá aí, tá vendo? Eu queria aproveitar e usar das suas palavras as minhas hoje por um motivo especial também. Hoje eu estou completando 7 anos de casado. Eu tenho Olha, 10 anos de relação com a Maria, com a minha esposa, e nós estamos casados há 7 anos. E um belo dia você fez uma declaração para a sua Fernanda, e eu vou repetir essa declaração aqui
para as nossas mulheres e, com a sua permissão, estou usando as suas palavras. Aspas. Eu sempre me considerei um cara feliz e realizado, mas ela ressignificou tudo. As coisas que eu sempre sonhei, as maiores e mais importantes, e até mesmo as que sequer eu tinha sonhado, mas me inundam de infelicidade, eu tenho realizado com ela. Desejo que assim seja sempre, e a isso dedico o meu melhor. Ela merece o meu melhor. Te amo, meu amor. Obrigado por ser minha companheira na caminhada. Com você, tudo é realmente tudo. É isso aí, meu amigo. Oh, demais. Tá vendo Que honra. a declaração de amor dos meus 7 anos de casamento foram com as suas palavras. Veja só. Um beijo para Maria. E felicidade aí com a Fernanda, hein? A gente vê as fotos, fora que ela é uma Anne Hathaway. Que mulher linda. A Maria me falou, mas ela é Anne Hathaway, brasileira. É verdade. A Fernanda é sobrinha da Malu Mader. Eu sei disso, claro. E as mulheres da família são todas muito bonitas, né? Tem uma coisa, eu acho que não é só beleza. Acho que nem se trata só de beleza física. Acho que tem algo a ver com uma energia também e um charme, um saber ser bonita. Assim, essas mulheres dessa família têm esse savoir-faire também, saber viver bem. Eu me espantei muito, porque a Maria tem uma diferença de 20 anos entre nós, né? E eu comecei a ter uma leveza só depois que eu conheci ela, porque ela consegue enxergar a vida de uma forma tão mais tranquila, mais clara, mais simples. E eu cheio de questões. Complexidades. Né? Cheio de questões. Ai, aí, de repente, vem a felicidade, a clareza, vem o mar de búzios, tem a transparência, e você, ai, meu Deus. Ah. Essas pessoas que são desatadoras de nós são tão importantes das nossas vidas, né? Exatamente. Tem pessoas que a gente muitas vezes acaba tornando as coisas mais complexas do que elas devem ser. E quando a gente está perto de gente que desmitifica as coisas e tem uma maneira mais circunstancial de lidar com tudo, é tão necessário isso. Eu busco isso na minha vida. Eu busco, assim, o tempo inteiro reagir da maneira mais saudável possível a todo e qualquer tipo de adversidade, desde as mais complexas às mais simples. Aproveitando que eu estou falando disso, vou pegar um exemplo que a novela Jesus foram praticamente 10 meses de trabalho e eu posso dizer que quase 100% das diárias foram de grande complexidade, sempre debaixo de um sol de rachar, claro. Um texto num nível de complexidade e num volume diário absurdo. Imagina, nossa senhora. E um texto que exigia de mim muita naturalidade e muita propriedade. Eu precisava falar aquilo com propriedade, como um profeta. Como um profeta profere uma palavra, né? A força, a retidão, a convicção, a capacidade de clareza, eloquência, ao mesmo tempo sem perder a energia que a espontaneidade acaba trazendo para a palavra também. É um personagem de empatia, de graça, de carisma, de luz. Imagina encontrar um lugar com tantas complexidades e equacionando tantas coisas. Eram 400 figurantes, eram 3 câmeras e mudava de eixo. E um sol muito quente, e uma roupa, e um set nem sempre fácil nem sempre favorável. Andar. E o trem tem que caminhar, o trem tem que estar no trilho e tem que estar sempre em frente. Não, eu fico impressionado, Dudu, porque depois que vocês foram lá para o Marrocos,
Eu fui lá também, fiquei 2 meses intercalados, né, fazendo Jezebel. Eu passei por muitas das locações que vocês passearam, fizeram lá. Uma delas, um palácio gigantesco no meio do deserto, do nada, uma coisa assim que o Mel Gibson trabalhou. Vocês fizeram umas cenas importantíssimas. E eu fico também imaginando, quer dizer, a dimensão do seu trabalho, da sua responsabilidade e o quanto aquele lugar deve ter, primeiro, te enriquecido, né, como ator, porque é só você olhar naquele horizonte, eu acho que a gente começa a entender muita coisa, né, da história e da temática, e aquilo deve ter te trazido também uma força interior, um entendimento, né, sensacional, né? Deve ter... Como é que foi a sensação de gravar no Marrocos? Foi indescritível, né? Muito, foi incrível. Eu lembro que antes de bater o martelo de que seria no Marrocos, houve a possibilidade de filmarmos, de gravarmos na Itália, em Matera, naquelas cidades de pedra, né? Aquela coisa que seria incrível também. Mas quando soubemos que seria Marrocos, e quando eu cheguei lá, que a gente voa para Marrakech, para chegar em Marrakech, é uma loucura para chegar, já é longe. E para chegar em Ouarzazate, é uma coisa. Eu fui no pau de arara, do aeroporto até o Ouarzazate, eu fui no pau de arara, no último banco do ônibus. E a sensação que eu tinha de a vertigem na estrada, da estrada. era estreita demais, com muita curva, e uns abismos assim. É assustador. Eu fui aquela sensação de vertigem, os motoristas pareciam que estavam pilotando um kart, pilotando aquele ônibus gigantesco. E aí a gente chega num lugar no meio do nada, onde já filmaram Game of Thrones, o próprio filme do Mel Gibson, A Paixão de Cristo, enfim, um monte de coisa. E aquele lugar parece que ele foi construído, é quase que Las Vegas. É um set de filmagem, né? É preparado para receber a gente, né? E aí foi assim, eu estava profundamente mergulhado no trabalho, profundamente. Eu, felizmente, tive o privilégio, a sorte de ter uma bolha para mim. Assim, eles tomaram esse cuidado, eu batalhei um pouco por isso também, mas eles me deixavam sempre num lugar onde eu poderia estar concentrado. Maravilha! E decorando texto e conectado na energia que eu julgava a energia que eu deveria estar naquele momento oportuno para contar aquela história. Eu consegui isso. E foi uma coisa de louco, cara. Eu não consigo te contar, porque assim, eu dentro ali do camarim, eu ficava assim, muitas vezes eu chorava e me arrepiava. E ficava arrepiado, sentindo coisas inacreditáveis. E quando eu saía para gravar, eu estava em um estado que eu não consigo descrever, mas é assim, por exemplo, a sequência da Gólgota, que era um vale de pedra, e era um fim de tarde, aquele pôr do sol, aquela luz incrível. Tinha uns 300 figurantes marroquinos. A equipe mesclada, muitos brasileiros, mas muitos locais ali, né, marroquinos. Quando eu desci da van, eu cheguei só com uma veste, assim, um tecido, e completamente ensanguentado, com a coroa de espinhos. O silêncio naquele vale, o respeito que o Sete teve por mim, claro, e pela atmosfera da cena, foi uma coisa que eu fico emocionado de lembrar e que é impagável, que são momentos que não tem preço, não só na carreira, mas na vida do cara. Claro. E eu me lembro assim, o Hernani Moraes, né, que é um cara extremamente, assim, um cara enorme. E é de uma intensidade, né? Intenso. O Hernani chorava. E chorava. E ele parava, às vezes, na minha frente, me olhava e chorava sem parar. E, mano...
trabalho mas que tornaram, sem dúvida, para mim algo acessível, edificante, mas eu acho que é extraordinário. Extraordinário. É isso aí. É isso aí, Dudu. Agora, eu imagino, quer dizer, não preciso nem destravar. Você está em 4G ou você está na internet? Eu estou na internet de casa. Agora está me vendo? Tranquilo? Voltou. Está 100%. Voltou? Não, eu imagino. E o grupo de atores que estava com você lá, que são todos, tem uma gangue ali que é top de linha total, que dá um suporte maravilhoso. Imagina o Petrone com você ali o tempo todo. O Petrone é um deus também, né? O Hernani, são pessoas maravilhosas. E transformador o trabalho. Eu imagino a importância. E o que tem feito de sucesso aí pelo mundo afora. Estou vendo o pessoal da Argentina aí falando o tempo todo. Eu acho que é incrível o resultado e a abrangência e o alcance disso tudo, né? Voltou? Tá ouvindo? Deu uma travadinha. Essa coisa da internet. Voltou agora? Fala, deu uma travadinha, mas agora me parece que você tá aí. Sou eu ou você? Voltou. Vamos lá. Eu tô A gente nunca sabe. Mas tá me vendo direito agora ou não? Mais ou menos. Vou mudar. Agora estou te ouvindo de novo. Está me ouvindo? Estou te ouvindo, mas ainda travo. Bom, vamos... Ainda trava um pouco, né? Eu vou tentar mudar de lugar aqui. Bom, deixa eu ver. Vê se consegue aí. Deixa eu tentar mudar de lugar para ver se sou eu. Não vamos parar a live, não, claro. Saludos desde Argentina. También están todos bien. Sí, es un éxito. Jesús, en Buenos Aires, en toda a Argentina. Ai, aí. Acho que agora vai. Escuta, você está vendo a abrangência aí, o pessoal todo da Argentina aí sempre não para de falar um segundo sobre a abrangência lá, o sucesso lá na Argentina. É sempre maravilhoso, né? Uma recompensa sensacional. Isso é um presente. E o povo argentino é muito generoso. A sensação que eu tenho é que os argentinos têm uma empatia com tudo que o futebol contradiz, né? A gente às vezes acha que essa rivalidade no futebol dá a sensação de que os povos são rivais. Não é nada disso. Os argentinos, eles são empaticíssimos, são maravilhosos. E eu tenho entrado algumas vezes ao vivo em programas de TV na Argentina e é sempre muito legal. Os argentinos são muito bacanas. Que bacana, querido. E escuta, a religiosidade sempre foi católico, isso foi mais forte, porque eu acabei de fazer um filme sobre o Kardec, né? A vida de Kardec. E eu abri meu horizonte totalmente. Quer dizer, depois também fiz lá com o Petrônio a vida do nosso Bispo Macedo lá, que foi também interessantíssimo, porque eu acho que depois de uma certa idade eu comecei a acreditar mais na palavra
do que numa filosofia, necessariamente. Você, às vezes, ouve um discurso e aquilo te marca. Não, você é kardecista, você é evangélico, você é católico. Não, você tem fé. O importante, eu acho, que é acreditar em alguma coisa. Né? Você tem alguma coisa certa na tua vida ou você também abriu o seu coração completamente? Como é que está isso? Eu penso exatamente o que você falou. A minha fé é a minha religião. Eu acho que religião é um encurtamento de horizonte, muitas vezes. Principalmente quando ela tem um caráter segregador. Eu acho que tudo que é segregador deveria ter sido algo que de um mundo em que a gente precisa se conectar e mais do que se conectar e trocar e aprender, a gente precisa cuidar do outro. Então, uma religião que condena outra religião, uma religião que eu acho que ela, por si só, automaticamente, já apresenta nesse caráter aí É claro. É ultrapassado, não tem porquê. Então vamos lá. Eu acho o espiritismo interessantíssimo, interessantíssimo, e respeito demais o espiritismo. O catolicismo é a minha formação, porque eu estudei em escola de padre e estudei, tinha essa cadeira, né, na grade. Então eu conhecia, cantava louvores católicos, tinha essa coisa, mas também nunca fui de frequentar a igreja católica. Me interessam as igrejas sempre que eu viajo. Inclusive já fiz viagens maravilhosas e visitei igrejas incríveis e que são lugares históricos. Mas eu acho que muitas vezes as igrejas, né, as religiões, elas têm em si um projeto de poder muito forte. E essa coisa do projeto de poder me preocupa, porque a fé ela não tem nada que ver com esse projeto de poder. Tanto é que em Jesus a gente contou muito bem essa história. A fé é algo que se pratica sozinho, se você quiser. Você não precisa de um interveniente, um atravessador. Adorei isso. Atravessador é ótimo. Não precisa, né? Você não precisa de um mediador. A fé é algo que... E eu acho que ter fé é uma excelente forma de viver. Porque quando você tem fé, você, além do desejo, no momento presente, de acertar a responsabilidade que você tem consigo mesmo, de acertar, de buscar o caminho mais justo, o caminho mais correto, o caminho mais digno, o caminho mais honesto, você, com fé, ainda essa carga de responsabilidade e essa sensação de estar honrando aquele em quem você tem fé ou aquela força é ainda maior. Então, ter fé me torna uma pessoa melhor. Então, eu acredito nisso. Eu acredito que Jesus foi um homem extraordinário que passou por aqui. Um homem notável. Mas não é notável como os formadores de opinião que a gente vem vendo hoje em dia por aí. É um notável de verdade, alguém que passou e fez a diferença. Tanto é que cá estamos em 2020, depois de Cristo, falando dele, né? Então, assim, eu acredito nesse grande homem e acredito em Deus como o todo, né? A força maior representada por Jesus naquela ocasião e que está em todos nós, né? Até quem não acredita sabe a história. O que eu acho incrível, ao mesmo tempo assustador, o que foi feito também em nome da religião e a história toda das religiões
ao longo de toda a humanidade, de toda a história do homem, né? Tem uma frase que fala: diante de tanta beleza no mundo, vale a pena tanta violência e tanto ódio em nome de Deus, qualquer que Deus seja esse, Isso. qualquer, né? Por quê, né? Por que é necessário também uma discórdia? Por que é necessário um julgamento da escolha do outro? Por que é necessário? Deixa o outro ter a fé dele, deixa o outro compor, né, a crença como melhor lhe apetece. É uma coisa muito doida isso. Eu concordo com você. São entidades opressoras, né? São opressoras. Muitas vezes as religiões, elas para exercer poder sobre o seu exército, né, sobre os seus seguidores, trabalha de uma maneira muito cruel com a culpa e Exatamente. cria uma atmosfera de culpa e um peso sobre as pessoas que as torna reféns. E eu acho que a vida ela é um processo individual. E eu acho que essas leis impostas, essa doutrina, muitas vezes imposta pela religião, ela oprime demais e ela Limita os horizontes. naturalmente, por ter esse caráter opressor, limitador, ela comete grandes injustiças, como fez com Jesus. Jesus foi injustiçado. Ele foi condenado, açoitado, espancado, crucificado e morto na cruz por uma instituição dessas que o julgou e o condenou injustamente. Então, acho que as pessoas têm que... acho que a própria ideia de religião ela precisa estar se atualizando também, né? Não, com certeza. Agora eu vi que você não se baseou, mas usou uma série de referências também, como Martin Luther King, alguma coisa disso para compor personagem, Gandhi. É claro que são pessoas que utilizaram também da palavra, acima de tudo, né? Da certeza, da dedicação, da paixão, do amor pelo seu, enfim, pelo que desejavam transformar o mundo, pela sua crença, né? E achei incrível essa do Martin Luther King, porque ele foi Nobel da Paz e o cara foi assassinado, porra. O Gandhi foi assassinado, cara. Os caras todos levam um tiro na cabeça. É uma coisa de maluco, né? É uma loucura. Eles não conseguem ouvir, separar, botar numa caixa. Bom, não concordo. Bota numa caixa, bota na estante ali. Se quiser, você dá uma olhada. Não, você tem que exterminar. É uma tristeza isso. Essa dificuldade de conviver com outras lideranças, né? E com outros poderes, sobretudo esses que libertam as minorias, né? Martin Luther King era um cara que teve em seu discurso a capacidade de dar lucidez ao seu povo, de falar com clareza e fazer com que as pessoas compreendessem ele e acreditassem naquela luta que era delas. Uhum. Porque isso para mim tem relação muito com a política também. Um povo ignorante é um povo facilmente manipulado. Com certeza. Um povo iludido é um povo manipulado com facilidade. Agora, quando um líder como esse cara vem e brilha da forma que ele brilha e promove a lucidez e, consequentemente, a liberdade naquele contingente que até aquele momento era frágil, era marginalizado, era açoitado, enfim. Imagine só. Você imagina também, imagina o cara que naquela época, né? Porque depois veio Barack Obama, meu filho, mas imagina naquela época, o cara é considerado em terceiro lugar como o terceiro. E como esse cara, o que ele significou, não só para, entre aspas, o povo, a raça dele, o que ele significou.
Tá me ouvindo, querido? É incrível. Tô te ouvindo. Te ouvi. Picotou, cortou, congelou. Mas Agora eu te estou ouvindo? ouvia. Eu Tô fiz te uma ouvindo. relação. Agora tá. Tá? Eu fiz uma relação com o filme que você fez, um dos primeiros filmes que você fez com o Joffre. Oi de quê? Felipe Joffre. Oi de Oi de quê? quê? E que tem uma cena em que o Cauã ele humilha uma flanelinha, cospe na cara do flanelinha, com a arma apontada para a cabeça dele. Aí eu fiz uma relação muito louca com esse rapaz agora, que foi num condomínio, um cara do motoboy, que veio um brutamontes lá e humilhou o cara, quase falou barbaridade. Você viu esse vídeo? Você soube disso? Total, vi. Soube. Porra, cara, isso tem quantos É anos você fez esse filme? inacreditável. Tem 10 anos. Quantos anos lá? Pô, o Martin Luther King. Cara, ainda existe gente que humilha os outros, ainda existe gente que não consegue entender. O ser humano está aí fazendo essas barbaridades. Ele não para de fazer barbaridades do ser humano, cara. É impressionante. É inacreditável isso. Para mim, isso é inacreditável. Mas eu acho que isso tem um. Eu iria por um viés, assim. Eu acho que isso ainda acontece. Para mim, o viés mais lógico, que é o que permite que isso aconteça ainda, é a impunidade. A impunidade. É isso aí. A impunidade é a única forma de permitir que isso aconteça. Porque se esse cara fosse punido, julgado e punido da maneira exemplar, correta. Exemplar, né? Mas correta, mas exemplar. O exemplar. Outros, ele não teria feito porque outros teriam sido punidos antes. Então, eu acho também é muito isso. Acho que essa coisa, a impunidade é uma loucura. A gente vive num país em que a malandragem é uma virtude. Eu morro de vergonha disso. Eu acho a malandragem, acho ser malandro nem um pouco bonito e admirável. Acho malandragem completamente pejorativo, depreciativo. É uma péssima característica ser malandro. Uma coisa é você ser sagaz, você ser perspicaz, sagaz, atento, inteligente, esperto. Esperto no sentido de no você bom sentido, saber. Claro. No bom sentido. Agora, essa coisa da malandragem, de dar um jeitinho, de burlar, isso me causa um. E eu procuro até aquela coisa assim, eu tento ser quase ortodoxo na coisa de fazer as coisas do jeito mais certo que eu posso. Assim. Eu evito ao máximo. Se eu estou sozinho no carro, não vem ninguém, não tem ninguém atravessando a rua, eu meio que fico parado no sinal vermelho. Assim. Mas eu não acho que isso seja uma virtude, não. É quase uma neurose na minha cabeça. Mas eu acho que isso é um exercício diário que eu faço na vida da busca por fazer as coisas do jeito certo, do jeito justo. Não que numa madrugada que o sinal está vermelho eu não possa passar, eu passo também. Mas eu evito a bandalha, evito o jeitinho, evito, assim, se eu estou falando no celular e o policial me para, eu nem argumento. Me multa mesmo. Tava no celular, me multa. Não tem jeito. É isso aí, besteira mesmo. As coisas, a correlação eterna, né? E a gente fica falando, eu não sei se a sua percepção é essa, já estamos completando aqui, sei lá, 4 meses, 5 meses de quarentena, e no início, que eu estava já fiz umas 40 lives dessas assim, as pessoas todas estavam muito acreditando que nós íamos sair daqui transformados, né? Que a sociedade, que o ser humano... E agora... É uma utopia, né? Né? Se não mudou nessa quantidade de séculos que o ser humano já viveu, é um vai e vem de guerra, de peste, de brigas, de incertezas, que não é uma palhaçada. Né? E nada muda. É uma espiral.
A sensação que a gente tem é que esse mundo é uma grande boate, né? A sensação é essa. Que o mundo que a sensação que dá é que pô, o mundo é um jobi, né? A galera tá ali, tá valendo e vamos nessa. Uhum. É uma loucura. A gente é muito sem vergonha, sabe, Léo? Eu acho, assim, a gente é muito sem vergonha. A gente apanha, apanha, apanha e continua saliente. Cara. Bom, voltou. Voltou? Eu Voltou. quero fazer um parênteses agora, quem está nos assistindo, e falar rapidamente sobre uma campanha. O Dudu é meu querido amigo de muitos anos, mas ele está cedendo, oferecendo o tempo dele, que é precioso, não só a amizade, mas o apoio, para uma campanha chamada Vida Longa ao Solar. Eu tenho um teatro, quem não conhece, o Teatro Solar de Botafogo, aqui no Rio de Janeiro, que está fechado desde o dia 13 de março. Nós não temos perspectivas de abertura. Isso não é um caso isolado, naturalmente. No Rio, no Brasil, no mundo, os teatros estão fechados, mas é óbvio que a gente tem que tentar sobreviver. E a perspectiva é que não se abra mais esse ano. Todas as temporadas, os eventos foram cancelados ou adiados para o ano que vem. Então, resolvi lançar uma campanha num site chamado Benfeitoria. Então, quem quiser e puder, vai lá, benfeitoria.com/Vida Longa ao Solar. As pessoas podem adquirir desde ingressos para uma peça teatral, para um show que vai acontecer, comprar uma fotografia, uma obra de arte, um livro, uma camiseta, comprar uma vaga num curso de teatro, de artes. Esses valores arrecadados com antecedência, eles me ajudam a respirar até novembro, dezembro, e quando o teatro abrir, as pessoas usufruem dos seus produtos, das suas atividades. Então, eu queria convidar vocês a visitar o site, convidar a apoiar o teatro, apoiando o Teatro Solar, vai estar apoiando o teatro brasileiro, o teatro mundial. Nós, atores, que precisamos ter sempre diversas possibilidades de trabalho, não só na televisão. Somos atores, eu e o Dudu, que gostamos muito e achamos o teatro fundamental na formação do ser humano e dos atores, né, em particular. E vemos aqui que Shakespeare, como foi mencionado, é uma das pessoas que formou um homem ocidental, formou o caráter do ser humano e tem uma importância extrema. Então, quem puder participar, eu agradeço. Eu queria pedir licença também ao Dudu, só para falar o nome de umas pessoas, Dudu. Eu tenho pegado, assim, cada dia eu falo de umas pessoas que apoiam o Solar de Botafogo e tenho sido muito feliz. Tenho amigos como o Paulo Cursino, o Marcelo Antunes, o Fábio Porchat e várias outras pessoas que não são exatamente conhecidos, celebridades, mas são amigos muito importantes e que cada dia estão contribuindo com alguma coisa. Eu acho importante a gente falar. O Pedro Ronan, da ONG Argilando. Quem quiser apoiar uma ONG também, pode ir lá no site e comprar um ingresso que está associado ao apoio ao Solar de Botafogo e ao apoio da ONG Argilando. Então, tem diversas possibilidades. Então, convido vocês a ajudar o Solar de Botafogo. E agradeço ao Dudu, vamos continuar aqui, mas agradeço ao Dudu por estar me dando esse espaço, esse carinho, esse apoio, essa amizade, essa parceria. E, na verdade, eu fiz uma brincadeira com ele. Falou, Dudu, porra, cara, quero fazer uma live com você. Cara, quero ficar mais próximo possível de Deus, de Jesus. Pelo amor de Deus, eu estou precisando de uma mão divina aqui. Me dá essa energia toda aí que você conquistou com o seu trabalho, com o teu esforço. Me passa um pouquinho dela e o Dudu está aqui passando, né, queridão? Com o maior prazer. Esse encontro, para mim, aqui, como eu te disse, é uma sorte, é uma comemoração. Você é um cara admirável, um cara muito querido, e acho que essa luta do Solar de Botafogo é uma luta da classe. Acho que todos nós devemos batalhar pela vida longa do Solar de Botafogo e de todos os teatros, porque o teatro é necessário, o teatro é um respiro, o teatro é o fortalecimento da cultura e da identidade do povo, e por aí vai.
Então, eu quero aproveitar, Léo, eu quero oferecer a minha ferramenta digital, o meu Instagram, para toda semana a gente tentar postar um layout, um layout, vamos tentar fazer um inédito por semana, Maravilha. se não der tudo bem, mas um layout toda semana eu posto e convido as pessoas para ajudarem o Solar de Botafogo, para entrarem da maneira que elas puderem, ajudarem não só diretamente, objetivamente, mas divulgarem também essas formas de ajudar, porque o teatro não pode morrer. A sensação que a gente tem hoje em dia, como artista, né, é de que a gente está remando contra a correnteza. Sempre. Me parece que assim, além das dificuldades que já existiam de uma vida quase marginal, principalmente do artista amador, porque a gente tinha um referencial assim, se a gente assina um contrato com uma emissora, a gente está mais tranquilo. Mas quando você está na autonomia, você fica remando. E essa condição de autônomo para o artista brasileiro, ela não é digna. O artista brasileiro sofre. O artista que não tem o privilégio de estar nos melhores trabalhos, que não é tão notório, que faz aquele teatro ali suado, e que o Solar de Botafogo entra fundamentalmente na sobrevivência desses artistas também, claro, assim como da minha, de todos nós. A gente tem, acho que esse momento é o momento da gente pensar exatamente em fazer o contrário do que essa ideia de marginalizar ainda mais a arte vem estando vigente, né? Essa coisa de dinheiro público, não sei o que. Se dinheiro público for bem empregado na saúde, tem dinheiro público para a saúde. Se o dinheiro público for bem empregado na educação, tem dinheiro público para a educação, claro, bem como para a segurança pública, bem como para tudo. Claro. É só uma questão da lei ser cumprida, da impunidade acabar, dos órgãos trabalharem direito, de não existir mais essa coisa de criar dificuldade para vender facilidade. Se os recursos forem distribuídos e usados da maneira certa, não tem por que cortar recurso da cultura. A cultura, eu repito, é o fortalecimento, o resgate da história e da identidade de um povo. Um povo sem história, sem identidade, é um povo sem dignidade, porra. Exatamente. Então, para a gente dar dignidade para o povo brasileiro, a gente tem que dar conhecimento para o povo brasileiro. Tem que dar educação. E conhecimento e educação é também através da cultura. Então, essa ideia aí dessa galera reaça, essa galera louca que fica com ódio, destilando ódio para tudo que é lado, com ódio de artista, essa culpa não me pertence, meu amigo. Não me odeie, porque isso não me pertence. Se olha no espelho, se morde. Mas isso não é pra gente. A gente trabalha, eu trabalho desde os 12 anos de idade, corro atrás, perseverei nessa carreira, nunca passei ninguém para trás, assim como todos nós temos uma história e a gente merece viver dignamente daquilo que a gente se propõe a fazer. Não existe esse ódio, essa raiva da cultura. Não pode ter subsídio para a cultura porque a saúde... Se o dinheiro da saúde for bem utilizado e chegar no devido fim, não tem esse problema. Não, com certeza. A cultura tem que ser capitalizada. E tem uma coisa, né, Dudu? Nós somos já de uma geração diferente. Temos uns 15 anos de diferença aí. E eu sou de uma geração que eu cresci com... Você, obviamente, deve até ter trabalhado com eles, porque você começou muito cedo, né? Mas eu cresci admirando Rubens Correia, né? Sérgio Brito, Jean Francesco Guarnieri, Raul Cortez. Eu trabalhei com esses caras. O Paulo Goulart, que fizemos a novela junto, que teve um teatro Amissete. Naquela época, você ter um teatro, você ser empresário teatral, era uma coisa assim, sensacional. Era até um porto seguro também. Quando eu construí o Solar, era justamente para eu ter para onde voltar. Vou lá, fiz uma novela, fiz um filme, volto para o meu teatro. É um teatro que vive também sozinho.
O solar me deu muita liberdade de escolha, inclusive. Depois que o solar abriu, eu não consegui, eu não precisei mais aceitar muitas coisas que eu anteriormente aceitava por causa do dinheiro. E agora, quando você vê isso que você construiu para alimentar o seu filho, seus filhos, suas filhas, para te dar dignidade na vida, uma coisa que você fez com recursos próprios, inclusive. Tem um coraçãozinho no meu olho aqui que eu não sei por que apareceu, mas é amor que está brotando aqui. Vamos deixar ele aí. É muito amorzinho aqui, ó. Não sei o que é quando eu apertei algum botão errado aqui, vocês me desculpem. Mas é amor pelo Dudu também. Mas então, quando vocês tiram essa amorzinho, quando você vê que isso corre um risco qualquer de acabar, é triste, né? É uma coisa triste. Você fica inseguro, você fica meio perdido. Então, não só ajuda, mas vamos perseverar, como o Dudu falou. Continuamos na batalha. Vai ser assim. O solar vai reabrir. Nem que eu sei lá, tenha que fazer o quê, não sei o quê. Porque foram 20 anos, Dudu, reunindo condições, 5 anos construindo, 15 anos de funcionamento. Então, é uma história que não pode terminar. Vamos em frente. E aí, você está aí? Eu estou com o coração na cara, mas você está aí? Alô, alô? Oi, alô, oi, alô, oi. Como é que não? Está aí. Estou ouvindo. Tá. Então, eu ouvi tudo que você falou. Fala. Não, eu tô amando esse coraçãozinho no teu rosto. Eu fui botar de volta os comentários, apertei alguma coisa que eu não sei o que é, mas está aqui, ó, lindo. Deixa ela aí. Quem sabe até adotar ela definitivamente. Todo dia desenhar um lápis, um coraçãozinho, tipo uma pintinha. Escuta, meu querido, eu achei maravilhoso o que você falou. E acho que, nesse momento, o que nos resta também, meu irmão, já que existe, já que o teatro, o Solar de Botafogo, o instrumento nosso que está aí disponível para nós, de novas formas de sustentar também. A gente pode pensar em alguma alternativa. Alô, alô. Ouvi tudo. Congelei. Alô? Tá aí? Não estou te ouvindo mais, estou te vendo. Vai falando aí. Escuta. A gente só tem agora 2 minutos restantes. Deixa eu falar para ficar gravado. Eu quero te agradecer do fundo da minha alma, do meu coração, pela sua amizade, pela sua parceria. Quero te dar parabéns por tudo que você conquistou nessa vida, pelo seu trabalho, pelo seu esforço, dedicação, pelo seu caráter, personalidade, pelo seu casamento com essa mulher linda, pelo seu filho maravilhoso, por tudo que você construiu, que você merece, porque você fez por onde, você é uma pessoa boa, de coração, você é um grande cara, viu? Te agradeço, vida longa